No Saber Direito desta semana, a professora Virgínia Arraes traz um curso sobre os direitos notarial e registral. Durante as 5 aulas, ela vai abordar a teoria geral, a atividade extrajudicial em espécie, vai falar sobre emolumentos e sistema de responsabilidade, além de abordar as peculiaridades da Lei 8.935, de 1994. Começa agora a aula 3. Dando continuidade ao nosso curso de Direito Notarial e Registral, falamos na última aula sobre o artigo 236 da Constituição Federal, que é o dispositivo constitucional que trouxe uma nova fase para o direito notarial e registral no Brasil, dizendo efetivamente que a outorga da delegação desse serviço público notarial e registral passa a ser feito por concurso público. O artigo 236 da Constituição Federal tem a seguinte redação, diz assim o dispositivo: os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado por delegação do poder público. Seu parágrafo 1º diz: lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de registro e seus prepostos e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário. O parágrafo 2º desse dispositivo ainda diz: lei federal estabelecerá normas gerais para a fixação de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro. E, por fim, o parágrafo 3º diz: o reingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público, de provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga sem abertura de concurso por mais de 6 meses. Bem, a lei federal que regulamenta o artigo 236, nós também vimos na última aula, é a Lei 8935 de 94, a chamada Lei dos Notários e Registradores. É essa Lei 8935 de 94, de suma importância para o estudo de vocês, que regulamenta o artigo 236 da Constituição Federal e vai trazer os conceitos, os fundamentos, o que efetivamente é desenvolvido por esses profissionais, as regras do concurso público, a forma de fiscalização, tudo isso está regulamentado na Lei 8935 de 94, nós vamos falar sobre ela nas nossas próximas aulas. E a lei federal que trouxe normas gerais de emolumentos, conforme exigido também pelo parágrafo 2º do artigo 236 da Constituição Federal, é a Lei 10.169 de 2000, a chamada Lei dos Emolumentos. A Lei dos Emolumentos, essa lei nacional, ela traz regras gerais de emolumentos, porque nós vamos verificar mais adiante que os emolumentos são fixados, do ponto de vista do seu valor, por leis estaduais, já que cada estado efetivamente tem a sua tabela própria de emolumentos. Bem, de acordo com o que falamos até agora e com essa previsão constitucional do artigo 236, nós podemos dizer que são características da função notarial e registral o seguinte: primeiro, o tabelião registrador, então, é um agente público delegado. A delegação por concurso público. O tabelião registrador é, então, um agente público delegado, que desempenha uma função pública, porque o serviço notarial e registral é um serviço público, mas delegado a um particular por concurso público para explorar a atividade notarial e registral. Portanto, é um agente público delegado que desempenha uma função pública em caráter privado. Em decorrência desse sistema de delegação, não há efetivamente subordinação nem hierarquia em relação ao Estado.
apenas a fiscalização da prestação desse serviço público notarial e registral pelo órgão delegante, pelo Estado delegante. E a Constituição escolheu o Poder Judiciário para fiscalizar o serviço público notarial e registral. Então, é o Poder Judiciário quem fiscaliza o serviço público notarial ou registral prestado por esse agente público denominado tabelião ou registrador, a depender da espécie de serventia que aquele profissional vai assumir em decorrência do concurso público feito pelo órgão delegante. Então, o Estado delega o serviço público notarial e registral, mas mantém a sua titularidade. O exercício não é feito por funcionário público, porque nós não temos no Brasil o sistema notarial de base administrativa e nem de base judicial, que nós vimos lá na nossa primeira aula. O nosso sistema é o sistema latino, que demanda o exercício da atividade por um particular. Mas, como o serviço é público, esse serviço é delegado por concurso público a um particular. E ele é exercido, então, ele não é exercido por um funcionário público, ele é exercido por um agente público delegado. E, do ponto de vista do direito administrativo, essa figura do tabelião e registrador, que é esse agente público delegado, ele é um agente público na categoria de particular em contribuição com a administração pública. Bem, eu disse para vocês que o Estado delega o exercício do serviço público notarial e registral, mas mantém a titularidade. Aí eu vou abrir um parênteses aqui, porque isso é muito importante. O que significa dizer isso? Significa dizer que, com o concurso público, o Estado outorga a um particular o direito de explorar o serviço público notarial e registral. E aí, quem vai explorar? O tabelião ou o registrador, a depender da espécie de serviço público que foi dado a concurso e que foi efetivamente assumido por aquele profissional. De qualquer forma, o tabelião ou registrador é o agente público delegado que tem autorização do Estado para explorar aquele serviço público, que é de titularidade do Estado. E eu tenho o direito de fazer a exploração enquanto eu estiver efetivamente no exercício da atividade notarial e registral, como tabelião ou como registrador. Bem, mas se o Estado mantém a titularidade do serviço notarial e registral, isso significa dizer que, se houver a vacância do serviço, a titularidade já é do Estado. E aí o Estado retoma também o exercício da atividade. A atividade que está ali sendo desempenhada por um particular. Nós vamos estudar em outras aulas quais são as formas de vacância de uma atividade previamente delegada. Por exemplo, eu passei no meu concurso público e sou tabeliã na cidade do Rio de Janeiro. A minha serventia não está vaga, está efetivamente ocupada por mim, que recebi a delegação do Estado. Estou na exploração dessa atividade, mas a titularidade do serviço continua do Estado. Se acontece alguma coisa comigo, eu morro, por exemplo, e a morte é uma causa de extinção da delegação, a minha delegação é extinta e, com a extinção, a atividade passa a ser exercida diretamente por aquele que tem a sua titularidade, que é o Estado. Até que o Estado preste um novo concurso público, em função do princípio da continuidade do serviço público, é necessário que alguém fique ali provisoriamente prestando aquele serviço público até que o Estado finalize novo concurso e outorgue novamente a exploração daquele serviço para um particular aprovado no concurso público aberto
pelo Estado. E aí nós vamos verificar, e vamos ver de forma pormenorizada mais à frente, mas só para adiantar, nós vamos verificar que essa figura dessa pessoa que está ali provisoriamente no exercício da atividade até a realização de novo concurso público é o que se chama de interino. Não é um titular da serventia, mas é um interino que está ali nomeado pelo Estado provisoriamente para explorar aquele serviço até a outorga efetiva por novo concurso público. Por isso que o Estado mantém a titularidade, retoma o exercício até novo concurso público. Alguém precisa ficar lá porque o serviço público não pode parar. A continuidade do serviço público exige que alguém efetivamente permaneça ali responsável pela prestação daquele serviço em nome do Estado, precariamente, até a realização de novo concurso. Bem, essa atividade notarial e registral é exercida efetivamente com base em princípios que norteiam a atividade notarial e registral. E nós temos a classificação dos princípios norteadores entre os princípios finalísticos da atividade, que são aqueles princípios voltados para a consecução da sua finalidade. Nós temos os princípios orientadores da atividade extrajudicial e depois nós temos os chamados princípios típicos da atividade extrajudicial. Os princípios são muito importantes no exercício da atividade notarial e registral, porque nós temos uma atividade que está regulamentada por um artigo específico da Constituição, que é o artigo 236, quer dizer, está prevista no artigo específico da Constituição, que é o artigo 236, e regulamentada por uma lei específica, que é a Lei 8935 de 94. Fora essa previsão constitucional e legal, nós temos ainda as normativas estaduais. O que significa isso? Significa que os concursos são feitos por Estado. Cada Tribunal de Justiça de cada um dos estados da federação criam normativas que vinculam também a atividade daquele estado. Então, eu sou tabeliã do estado do Rio de Janeiro, né, da cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Portanto, o que norteia o exercício da minha atividade, claro, que é a Constituição Federal, a Lei 8935 de 94 e as normativas estabelecidas pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim como cada estado tem a sua normativa própria. O CNJ consolidou todas essas normas federais, que são feitas pelo próprio CNJ, em um código específico, que é o Código Nacional de Normas. Então, hoje, nós temos a Constituição, a Lei 8935, o Código Nacional de Normas do CNJ, que codificou todos os provimentos esparsos do CNJ sobre vários assuntos na atividade notarial e registral, e os códigos de normas estaduais. Afora isso, toda a atividade precisa ser regida por princípios que sustentam o exercício da atividade a par de toda essa legislação que nós temos, que na realidade é uma legislação muito pequena, muito restrita em termos de regulamentação da atividade. Bem, por isso que nós temos os chamados princípios finalísticos da atividade extrajudicial. E esses princípios finalísticos dizem respeito à finalidade da atividade. E essa finalidade está prevista tanto no artigo 1º da Lei 6.015 de 73, que eu já disse antes para vocês, que é a Lei dos Registros Públicos, e também no artigo 1º da Lei 8935 de 94, que é a lei que regulamenta o artigo 236 da Constituição Federal. E quais são esses princípios finalísticos? O primeiro princípio é o princípio da segurança jurídica. E nós vimos que a base, o fundamento
da atividade notarial e registral, o cerne da sua existência é vender segurança jurídica, é prestar segurança jurídica por intermédio da chamada qualificação notarial ou qualificação registral. Então, o princípio da segurança jurídica é o princípio finalístico maior da atividade extrajudicial. E ele está ligado ao fato de se preservar atos, fatos e negócios jurídicos relativos às pessoas naturais, aos bens, ou, enfim, a qualquer uma das atividades com o objetivo de dar certeza jurídica numa presunção relativa de veracidade. Ou seja, eu alcanço o princípio, eu aplico o princípio da segurança jurídica na atividade notarial e registral quando eu faço qualificação jurídica notarial, qualificação jurídica registral, e ao jogar, seja a manifestação de vontade, sejam os títulos apresentados aos registradores no ordenamento jurídico, eu qualifico positivamente apenas aquilo que está em consonância com o ordenamento jurídico. E com isso eu chancelo a segurança jurídica, eu digo efetivamente, entre aspas, com o meu carimbo, que aquele ato, aquele fato, aquele negócio jurídico está perfeito, está em consonância com o ordenamento jurídico. E além do princípio da segurança jurídica, nós também temos o princípio da autenticidade. O princípio da autenticidade confere certeza do conteúdo dos registros e das informações prestadas pelo registrador e pelo notário, garantindo a legalidade e a veracidade dessas informações. Então, o princípio da autenticidade diz que aquilo que está registrado, aquilo que está instrumentalizado pelo tabelião ou registrado pelos registradores, presume-se autêntico, presume-se verdadeiro, presume-se que está efetivamente qualificado, portanto, autêntico. Garante-se a autenticidade. Bem, a par dos princípios finalísticos, nós temos os chamados princípios orientadores da atividade extrajudicial. E aí, os princípios orientadores os princípios estão relacionados aos princípios da administração pública. Então, veja, como ente estatal delegado, o tabelião e o registrador está vinculado ou está orientado no exercício da sua atividade notarial e registral aos princípios da administração pública. Embora esse profissional do direito exerça a atividade notarial e registral de forma particular, ou seja, ele recebe uma delegação do poder público para o exercício privado da atividade, o fato é que ele exerce ou desenvolve ou executa um serviço público, o serviço público notarial e registral. Se eu desempenho um serviço público, eu estou orientada efetivamente pelos princípios da administração pública. Portanto, princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência são princípios que orientam a atividade notarial e registral, em especial o princípio da legalidade e o princípio da publicidade. E por que o princípio da legalidade? Porque eu não posso esquecer que se a atividade extrajudicial está relacionada a um agente público delegado que presta um serviço público, que é o serviço público notarial e registral, regido pelos princípios da administração pública, eu preciso estar vinculado ao princípio da legalidade. Por quê? Porque eu atuo como um agente público. E se eu atuo como um agente público, a minha natureza é uma natureza administrativa. E se é uma natureza administrativa, eu efetivamente preciso agir como a administração pública age.
em especial vinculado ao princípio da legalidade. Portanto, o tabelião e o registrador, efetivamente, precisam atender o princípio da legalidade. Precisam estar vinculados à legalidade. E não posso fazer nada que a lei efetivamente não permita que seja feito. Por quê? Porque estou vinculado aos princípios da administração pública. A atividade extrajudicial não tem a mesma liberdade que a atividade judicial, porque a atividade jurisdicional tem a sua liberdade de julgamento e não efetivamente está vinculado à estrita legalidade, como é a atividade extrajudicial, vinculada à estrita legalidade. E aí legalidade aqui no sentido amplo, inclusive vinculado às normativas do Código Nacional de Normas, do Conselho Nacional de Justiça, do Código de normas do Estado delegante, ou seja, da Corregedoria Geral do Estado, no qual aquele tabelião ou registrador presta aquele serviço público, e a legislação, ao todo o ordenamento jurídico nacional e também internacional, porque várias são as situações que nós atuamos com o direito internacional e estamos também vinculados à legalidade estrita de outros ordenamentos jurídicos. Bem, portanto, o tabelião registrador, no exercício da atividade privada, devem operar em obediência aos princípios de direito público, mas também deve operar em obediência aos princípios de direito privado. Porque, veja só, quando eu estou recebendo a manifestação de vontade de uma pessoa na consecução dos instrumentos públicos, estou recebendo a manifestação de vontade, estou jogando isso no ordenamento jurídico para qualificar positivamente aquilo que é possível, em vários momentos eu estou aplicando efetivamente as normas de direito privado, em especial as normas do Código Civil. E ao prestar, ao qualificar juridicamente essa vontade em consonância com o ordenamento jurídico, em consonância às normas privadas, eu também estou vinculado aos princípios de direito privado, em especial aos princípios do direito de família, aos princípios do direito sucessório, aos princípios do direito sucessório testamentário, aos princípios dos contratos e assim sucessivamente. Por quê? Porque os princípios das normas privadas, assim como os princípios da administração pública, são princípios orientadores da atividade extrajudicial. E além dos princípios orientadores da atividade, nós temos também os princípios típicos da atividade extrajudicial. E aqui a gente tem alguns princípios bem importantes, como, por exemplo, o princípio da imparcialidade. E aí, vale dizer que o tabelião ou registrador é um profissional do direito, nos termos da Constituição Federal, mas um profissional do direito imparcial. O tabelião ou registrador é um profissional do direito, consultor jurídico das partes e não de uma parte específica. O tabelião, quando ele recebe a manifestação de vontade das partes, ele qualifica juridicamente a manifestação de vontade das partes. Ele não é assessor jurídico de A, nem assessor jurídico de B. Ele é um assessor jurídico imparcial das partes. Portanto, o princípio da imparcialidade é um princípio condutor da atividade, de forma a diferenciar, por exemplo, além da fé pública, o tabelião do advogado. O advogado é aquele assessor jurídico da parte que o contratou. O tabelião é um assessor jurídico das partes envolvidas no negócio jurídico que ele vai instrumentalizar. E não é nem de A, nem de B. Imagine uma escritura pública de venda e compra. Nós temos de um lado o vendedor, de outro lado um comprador.
O tabelião é o profissional do direito imparcial que vai orientar juridicamente as partes na consecução daquele fim. Não é nem de vendedor e nem de comprador. Além do princípio da imparcialidade, nós temos outro princípio que rege a atividade extrajudicial, muito importante, que é o princípio da cautelaridade ou da justiça preventiva, porque a atividade notarial e registral eminentemente tem a sua existência baseada no fato de ser um assessor jurídico das partes para fazer qualificação jurídica. E para fazer qualificação jurídica como uma forma de prevenir litígio. Portanto, o princípio da justiça preventiva ou o princípio da cautelaridade é inerente à atividade extrajudicial que existe efetivamente para produzir segurança jurídica e, em consequência, prevenir litígios, a prevenção a priori de litígio. Então, o notário, como assessor jurídico das partes, adianta-se a prevenir litígios efetivamente e em atenção ao chamado princípio da justiça preventiva. Ademais, outro princípio inerente à atividade notarial e registral é o princípio da publicidade. E aí nós já vimos que há uma diferença entre a publicidade notarial, que é uma publicidade negativa, que não gera efeitos erga omnes, da publicidade registral, que é uma publicidade positiva, que gera efeitos erga omnes. Além disso, um outro princípio típico da atividade extrajudicial é o princípio da rogação ou instância. O tabelião ou registrador, em regra, não agem de ofício. Assim como o juiz não age de ofício, o tabelião e o registrador também não agem de ofício. Precisa ser provocado para agir. Mas, o que é importante, uma vez provocado, ele não pode se negar a agir. Embora ele não possa se negar a agir, isso não significa que ele vai fazer tudo o que a parte quer, mas ele vai qualificar juridicamente a vontade manifestada pela parte. Pode até dizer que, em função da qualificação negativa, não vai poder fazer o que a parte quer. Mas o que o tabelião ou registrador não podem fazer, em função desse princípio, é dizer, eu não faço procuração, mas o colega do lado faz procuração. Ou, eu não faço testamento, mas o colega do lado faz testamento. Não. Eu não posso agir de ofício, mas se provocado for, eu não posso me negar a agir. Eu não posso dizer que eu não vou prestar o serviço A ou B. Eu posso sim, em função da minha qualificação negativa, dizer para você que não posso fazer aquele trabalho, aquele serviço, e fundamentar o motivo pelo qual a minha qualificação é negativa. Mas não posso simplesmente dizer, procuração eu não faço, testamento eu não faço. Isso não existe, porque se aquele trabalho é um trabalho que faz parte, efetivamente, daquilo que é exercido pelaquela atividade, pelo tabelião ou pelo registrador, e uma vez provocado, em nome do princípio da rogação e instância, ele não pode se negar a agir. Ele deve qualificar, e aí a sua qualificação pode ser negativa, quando ele não vai fazer o trabalho, ou, se for positiva, ele vai efetivamente fazer o trabalho. Bem, além do princípio da rogação ou instância, nós temos outro princípio da atividade extrajudicial, muito importante, que é o princípio da economicidade, ou o princípio da economia do ato. O princípio da economia do ato, o princípio da economicidade, diz o seguinte, se o tabelião e o registrador são profissionais do direito, esses profissionais são responsáveis em, ao qualificar juridicamente a vontade das partes, dizer que tal forma é mais barata do que tal forma. Vou dar um exemplo. Por exemplo, é muito comum
as pessoas terem um imóvel que está em usufruto para alguém. Então, você tem lá a figura. Quem são proprietários do imóvel X? Usufrutuário, que é A, e no proprietário, que é B. Bem, A e B, vivos, desejam vender esse imóvel para C. E aí, numa concepção bem corriqueira, é muito comum as pessoas acharem que para fazer essa venda, eles precisam primeiro renunciar o usufruto para depois o proprietário, que com a renúncia se tornou proprietário pleno, fazer a venda desse imóvel para C, que é efetivamente para quem eles precisam vender. Acontece que fazer a renúncia para a posterior venda encarece o negócio jurídico. Portanto, é dever do tabelião, nessa situação, informar a parte, orientar a parte que ela não precisa fazer a renúncia para vender o bem. É possível se fazer a chamada venda e compra bipartida, quando usufrutuário e proprietário juntos vendem aquele imóvel, cada qual o seu direito real, vendem para o C. Quando, então, o usufruto será extinto pela consolidação. Não pela renúncia, mas pela consolidação, que é uma outra forma de extinção do usufruto. E a venda e compra bipartida vai ser mais barata para as partes, já que não vai exigir uma escritura pública de renúncia de usufruto, não vai exigir a averbação ou registro dessa escritura pública de renúncia de usufruto para só depois fazer a escritura de venda e compra. Portanto, fazendo a venda e compra bipartida, a orientação do tabelião traz uma economicidade para a parte, o que significa dizer que atende o princípio da economia do ato, que é um princípio que deve ser orientador da atividade notarial e registral. E assim como esse, nós temos vários outros exemplos em que a orientação jurídica do tabelião e do registrador darão à parte formas mais baratas para ela alcançar o mesmo objetivo desejado. Bem, outro princípio típico da atividade extrajudicial, o princípio da legalidade, mas também é um princípio da administração pública, então nós já falamos sobre ele. O princípio da independência, que significa dizer que o tabelião e o registrador são profissionais do direito. Portanto, eles possuem independência de qualificação jurídica. É possível que um tabelião qualifique negativamente uma determinada manifestação de vontade, em razão do princípio da sua independência jurídica, e aquela pessoa procure um outro tabelião que tem um outro entendimento que não necessariamente vai deixar de fazer ou qualificar juridicamente. E também isso é possível em nome da independência profissional do tabelião ou do registrador. Então, o tabelião e o registrador, como profissionais do direito, possuem independência jurídica para fazer a qualificação positiva ou negativa, seja da manifestação de vontade, no caso dos tabeliães, seja dos títulos ou documentos, no caso dos registradores. Bem, um outro princípio típico da atividade extrajudicial é o princípio da territorialidade. E o princípio da territorialidade está ligado essencialmente aos registradores. Nós falamos isso em aula passada, que os registradores, como não qualificam manifestação de vontade, mas qualificam títulos ou documentos, produzindo aquela segurança estática que nós falamos, esses profissionais efetivamente não são de livre escolha das partes e possuem territorialidade. O registrador civil das pessoas naturais, o registrador de imóveis, somente tem atribuição para a prática dos atos que, por lei, devem ser levados a registro em sua circunscrição, na circunscrição imobiliária, na circunscrição daquele registro civil das pessoas naturais. E os registros de títulos e documentos, o registro civil das pessoas jurídicas também possuem atribuição territorial
atendendo assim o princípio da territorialidade, que não se aplica efetivamente para os tabeliães de notas, mas se aplica em parte aos tabeliães de protesto que possuem uma natureza mista, meio tabelião, meio registrador. Então, a lei de protestos, que é a lei 9492 de 97, também traz lá normas específicas de territorialidade para esse profissional. Mas, em regra, o tabelião de notas não tem territorialidade, mas os registradores, sim. Ok? Bem, como princípio típico da atividade extrajudicial, a gente ainda tem o princípio da concentração, que significa dizer que os atos que digam respeito às pessoas naturais ou jurídicas, ou que digam respeito às coisas, lá no registro de imóveis ou no registro de títulos e documentos, precisam estar concentrados no registro de imóveis, na matrícula do imóvel, no registro civil das pessoas naturais, no registro de nascimento das pessoas naturais. Os acontecimentos da vida são acontecimentos dinâmicos e conforme os acontecimentos vão acontecendo na vida das pessoas, precisam essas informações estarem concentradas efetivamente na matrícula da pessoa natural, que é o seu registro de nascimento, na matrícula do imóvel ou na matrícula dos registros das pessoas jurídicas e assim sucessivamente. E os registros públicos possuem uma dinâmica de atos de averbações e anotações que atendem esse princípio da concentração, de forma que qualquer pessoa que retire uma certidão atualizada do nascimento de uma pessoa natural ou uma certidão atualizada de uma matrícula de um imóvel possa saber a real situação da vida daquela pessoa e a real situação daquele imóvel, efetivamente. Então, imagina que a pessoa nasce, cresce, pode se emancipar, pode se casar, pode se divorciar, pode casar de novo, pode se interditar, depois morre. Para eu saber todos os acontecimentos da vida da pessoa, eu preciso ter uma certidão de nascimento atualizada, na qual estarão concentrados todos os atos da vida daquela pessoa. Eu vou pegar aquela certidão e vou saber, olha, essa pessoa se emancipou, depois ela se casou, depois ela se divorciou, ela se casou de novo, nossa, ela foi interditada e por fim ela morreu, porque tudo estará anotado efetivamente, concentrado naquele registro. Cada registro tem a sua forma de atender o princípio da concentração. Bem, então podemos ver que até agora analisamos a função registral, as espécies de cartórios da atividade extrajudicial, analisamos também a importância da publicidade registral, analisamos a diferença entre a publicidade registral e a publicidade notarial, vimos o conceito de tabelião e registrador, vimos como que é feito o provimento na função extrajudicial e analisamos características, princípios da atividade notarial e registral e como é feita a sua fiscalização. Portanto, nós podemos relembrar que o notário e o registrador são agentes públicos, portanto, não são servidores públicos. Como não são servidores públicos, veja que interessante, o tabelião e o registrador não se aposentam compulsoriamente, ou seja, não se aplica a aposentadoria compulsória ao tabelião e ao registrador, muito embora ele ingresse na carreira notarial e registral por concurso público. Mas veja, é um agente público, não é servidor público, portanto, não se aposenta compulsoriamente. Ademais, a remuneração da atividade notarial e registral é feita por aquilo que chamamos de emolumentos. Falamos sobre os emolumentos em aulas passadas. E a remuneração se dá pela percepção dos emolumentos. Vimos que há uma lei nacional que regulamenta os emolumentos, que é a Lei 10.169 de 2000, que traz regras gerais, e cada estado tem a sua lei
estadual de emolumentos. Isso significa dizer que o valor do trabalho, o valor do serviço notarial e registral do Distrito Federal não é o mesmo valor do Rio de Janeiro, que não é o mesmo valor de São Paulo e assim sucessivamente, porque cada estado possui uma tabela própria de emolumentos. E os emolumentos, segundo o Supremo Tribunal Federal, possuem natureza jurídica tributária. Já falamos sobre isso também. E de qual espécie tributária? Da espécie taxa, taxa de prestação de serviço. Não há a prestação de um serviço público notarial e registral, portanto, esse serviço público é remunerado por emolumentos. O usuário desse serviço paga emolumentos. Os emolumentos são tributos da natureza taxa, segundo o Supremo Tribunal Federal. Como é um tributo, não é livremente determinado pelo registrador ou oficial. Por isso, ele segue uma tabela. Os emolumentos são fixados por lei, lei estadual, cada estado possui a sua, e como esse preço desse serviço tem natureza tributária, não é livremente fixado, é fixado por lei. E o tabelião registrador deve obediência a essa tabela. Não pode cobrar mais, assim como também não pode cobrar menos, já que se trata de um tributo. A remuneração, então, de quem presta concurso para atividade notarial e registral é feita pelos emolumentos. Veja, o concurso público, aquela pessoa interessada foi aprovada no concurso público e recebeu a delegação para explorar esse serviço público. O serviço público vai ser prestado pelo tabelião e registrador e, em contrapartida à prestação desse serviço público, o usuário dos cartórios pagam os emolumentos. Os emolumentos são a remuneração do oficial registrador ou do tabelião. Mas veja que nem tudo aquilo que está na tabela como emolumentos, como valor de emolumentos, é direcionado ao oficial ou ao tabelião, porque parte daquela remuneração é destinada ao estado delegante. Se o estado delega esse serviço público e, em função dessa delegação, ele fiscaliza esse serviço público, a fiscalização é cobrada pelo órgão delegante, a título de taxa de poder de polícia. Assim, quando o usuário paga os emolumentos pela prestação do serviço que ele obteve naquele cartório, ele paga parte do valor destinado ao tabelião registrador, a título de taxa de prestação de serviço, e uma outra parte é destinado ao estado delegante, a título de taxa de poder de polícia. Com base nesses emolumentos, já que o tabelião e o registrador exercem uma atividade privada, com base nesses emolumentos, o oficial registrador vai, com esse valor, custear todo o custo da prestação daquele serviço. Portanto, é o tabelião registrador quem paga o aluguel do local onde se exerce aquela atividade que é denominado de cartório, paga todos os seus empregados, além da folha de pagamento, todos os encargos incidentes sobre essa folha de pagamento, paga o telefone, paga o sistema, paga a segurança, paga a limpeza, paga a internet, enfim, todo o custeio da prestação daquele serviço que foi delegado a esse particular é de responsabilidade do tabelião e do registrador. Portanto, veja, é assim, o valor dos emolumentos que ele recebe, ele paga todo o custeio da prestação do serviço. Aquela sobra, se sobrar, vai incidir o imposto de renda. E o imposto de renda é sobre a pessoa natural do tabelião registrador, já que a delegação é outorgada a um particular, pessoa natural, por concurso público. Então, o imposto de renda incide sobre a pessoa natural, em torno de 27,5% sobre o valor que se sobra. E aí sim,
o tabelião ou registrador tem a sua remuneração pela prestação desse serviço. Veja, como o tabelião registrador não é um servidor público, é um agente público delegado, a remuneração de um não é igual à remuneração do outro. Vai depender do movimento efetivo que ele tem, da quantidade de prestação de serviço que foi efetivamente feita para os usuários, a contraprestação do pagamento desses usuários, as despesas pagas, o seu imposto de renda, e aí ele chega à sua remuneração, que não é igual, é variável, não se tem, consequentemente, nem mínimo nem máximo de remuneração. Assim, é possível, então, um tabelião, um registrador, receber acima do teto constitucional, já que ele é um agente público? Nessa situação, sim, ele não tem garantia mínima, mas ele também não tem teto constitucional e pode sim receber mais do que o limite do teto do servidor público por não ser efetivamente um servidor público, embora tenha ingressado na atividade por concurso público. Tudo vai depender do tamanho da sua serventia, da quantidade de serviço prestado e do faturamento efetivo que ele teve na contraprestação, ou seja, o pagamento pela contraprestação da prestação desse serviço público. Bem, mas eu já disse para vocês em aula passada que o fato desse sistema notarial e registral ter como pressuposto a prestação de segurança jurídica, o que significa dizer que o usuário que paga por esse serviço compra, entre aspas, a segurança jurídica prestada, a não prestação dessa segurança jurídica nos moldes efetivamente que atendam à atividade notarial e registral, ou seja, a falha na prestação desse serviço, também atrai para o oficial ou o tabelião uma série de responsabilidades. As responsabilidades podem ser responsabilidade civil, responsabilidade penal, responsabilidade administrativa, responsabilidade tributária e assim, e outras também que nós vamos ver na próxima aula. Nessa aula, eu só gostaria de antecipar para vocês que a responsabilidade civil é uma responsabilidade subjetiva do tabelião e do registrador, cujo prazo prescricional dessa responsabilidade é de 3 anos a contar da feitura do ato, ou da lavratura do instrumento público, ou do registro efetivamente. Então, em função dessa segurança jurídica, ele atrai uma série de responsabilidades. Bem, mas agora eu quero ver o que nós aprendemos e o que vocês absorveram efetivamente nessa aula com o nosso quiz. Vamos lá, então? Bem, primeira questão. A responsabilidade civil dos notários e oficiais de registro prescreve em qual tempo? Bem, acabei de falar para vocês que, em função dessa segurança jurídica que se exige do serviço notarial e registral, há uma série de responsabilidades que o oficial ou tabelião também atrai para si. Uma delas é a responsabilidade civil. A responsabilidade civil é subjetiva, nós vamos esmiuçar isso em outras aulas ainda, e o prazo prescricional para essa responsabilidade, eu disse para vocês, está previsto lá na Lei 8935 de 94, é de 3 anos. Portanto, a letra A, 5 anos, não é a correta, a letra D, 5 anos, também não é a correta. A correta vai ser a letra B ou C. Nesse caso, a letra C. Por quê? Porque eu disse para vocês que é 3 anos, contado o prazo da data da lavratura do ato registral ou notarial. E não é a B, que também tem 3 anos, mas contado o prazo da data em que o lesado ou interessado tomar conhecimento do ato notarial registral. O que está expressamente previsto na lei é a opção da letra C, que diz ser contado da data da lavratura do ato
notarial ou registral. Vamos para a questão número 2? Bem, a questão número 2 nos diz: a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que as custas judiciais e os emolumentos concernentes aos serviços notariais e registrais possuem qual natureza? Natureza não tributária, natureza pública, natureza tributária ou natureza privada? Bem, nós vimos durante a nossa aula que o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que os emolumentos possuem natureza tributária. Uma natureza tributária da espécie taxa remuneratória de serviços públicos. Portanto, a nossa opção correta é a letra C. Vamos para a nossa última questão? Bem, a nossa última questão disse assim: os tabeliães e os oficiais de registro poderão, para o desempenho de suas funções, contratar escreventes, escolhendo dentre eles os substitutos e auxiliares como empregados, com remuneração livremente ajustada e sob o regime da legislação do trabalho. Considerando essa faculdade legal, é correto afirmar, nos termos da Lei 8935 de 94, o seguinte: eu disse para vocês que a remuneração do tabelião registrador é formada pela percepção dos emolumentos, que é o valor cobrado pela prestação desse serviço público notarial e registral, e que ele exerce essa função em caráter privado, e que ele recebe esses emolumentos e custeia a prestação do serviço, inclusive pagando a folha de pagamento dos seus empregados. Então, veja, o tabelião registrador, para o exercício da sua atividade, demanda da contratação de pessoas. A depender do tamanho da sua serventia, a quantidade que efetivamente de serviço ele precisa prestar, ele precisa contratar mais pessoas ou menos pessoas. E quais são essas pessoas que ele contrata? Ele contrata empregados, empregados regidos pela CLT. As pessoas que trabalham no cartório são empregados do titular da serventia, que é quem efetivamente recebeu do Estado a delegação por concurso público para fazer a prestação do serviço notarial e registral. As demais pessoas são contratadas, é uma relação empregatícia entre o titular e os empregados. Mas os empregados, eles podem ser contratados para duas categorias específicas, ou para ser auxiliar, ou para ser um escrevente. O auxiliar é a pessoa que vai auxiliar na prestação do serviço, mas não vai efetivamente assinar nada. O escrevente, que também é conhecido como escrevente autorizado, ele recebe uma autorização especial do titular da serventia para prestar determinados serviços e assinar determinados atos. Então, eu posso ter escrevente autorizado a assinar os reconhecimentos de firma, escrevente autorizado a assinar as autenticações de cópia, escrevente autorizado a assinar as certidões que são emitidas, escrevente autorizado a assinar as escrituras públicas, por exemplo. Mas, dentre os escreventes, o titular da serventia precisa escolher o escrevente substituto, que é aquela pessoa que vai substituir o tabelião ou o registrador nas suas ausências. Quando não é possível estar lá na serventia, o seu escrevente substituto é quem substitui efetivamente o titular. E o escrevente substituto pode praticar quais atos? Todos os atos que o titular pode praticar, e ele pode praticar todos os atos que o titular pode praticar por disposição expressa da Lei 8935 de 94. Não demanda nenhuma autorização especial a ser feita pelo tabelião. Portanto, diz aqui a letra A: os substitutos poderão, simultaneamente com o tabelião ou oficial de registro, praticar todos os atos que lhes são próprios, exceto nos tabelionatos de notas, lavrar testamentos. B.
Dentre os substitutos, um deles será designado pelo tabelião ou oficial para responder pelo respectivo serviço nas ausências e nos impedimentos do titular. Até aqui está certo. Devendo tal designação ser comunicada ao Conselho Nacional de Justiça? Não, nós não fazemos a comunicação ao CNJ, nós comunicamos à Corregedoria do Estado no qual você exerce a atividade. Então, letra B, errada. Letra C. Os tabeliães oficiais de registro responderão pelos danos que eles e seus prepostos causarem a terceiros na prática de atos próprios da serventia, assegurado aos primeiros direito de regresso somente em caso de dolo dos prepostos? Não. Veja que a relação é trabalhista e a responsabilidade é do empregador, mas ele sempre tem direito de regresso contra os seus empregados, pelos danos que eles causarem. E a responsabilidade é subjetiva, como eu disse para vocês. Então, é em caso de dolo ou culpa. Por isso, a letra C também está errada. A letra D também não é, porque o correto é a letra A. Veja, os substitutos poderão praticar os mesmos atos que o tabelião, mas a Lei 8935 faz essa exceção, exceto no tabelionato de notas, lavrar testamentos, porque o testamento, por ser um ato extremamente solene, demanda a presença pessoal do tabelião para a sua elaboração. A Lei 8935 não deixa fazer essa terceirização, diríamos assim, para o substituto. Essa é uma opção da Lei 8935. Muito bem, nós terminamos então a nossa aula por aqui e eu vejo vocês nos nossos próximos encontros. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.